Graça e paz lhes sejam multiplicadas, amém? Na tua vida, na tua família, nos seus projetos, enfim, que Deus, a paz dele, a graça dele esteja sobre você neste momento. Eu estou muito feliz de estar aqui mais uma vez para que nós possamos meditar um pouco sobre a palavra de Deus. E se você está assistindo a esse vídeo, isso é um ótimo sinal. Sinal de que você também está preocupado ou preocupada, em alimentar a sua vida espiritual, ouvindo a palavra de Deus. Afinal de contas, você poderia estar agora fazendo qualquer outra atividade ou uma tarefa, ou até mesmo mexendo nas redes sociais, mas você preferiu estar alimentando a sua alma com a palavra do Senhor. E é assim mesmo, que nós estaremos alimentados dia a dia quando escolhemos a melhor parte. Amém? Hoje nós vamos meditar no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, nos versos 14, 15 e 16, que está escrito assim: Vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá a luz a todos que estão na casa. Assim, resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que estás nos céus. Amém? Essa palavra, meus irmãos, ela nesse exato momento estava sendo proferida por Jesus para os seus discípulos. Se nós voltarmos lá no início do capítulo 5, no verso 1, nós vamos perceber que Jesus, ao ver as multidões que o acompanhavam, ele então sobe a um monte junto com o grupo dos seus discípulos, e antes que ele falasse à multidão, o Senhor Jesus foi ensinar aos discípulos. E aqui nós podemos pensar, por que será que o Evangelho de Mateus está descrevendo dois grupos de pessoas que andavam com Jesus, e diferenciando esses grupos? Por que o grupo de multidões e por que o grupo dos discípulos? Afinal de contas, todos estavam atrás de Jesus. As pessoas que estavam ali, elas criam que Jesus de fato era o Mestre, era o Messias, o enviado de Deus, e que nele tinha todo o poder e autoridade. Porém, meus irmãos, o que diferenciava a multidão do grupo de discípulos era a expectativa que cada grupo tinha em relação a Cristo Jesus. Bom, essa expectativa, ela era diferente. No grupo da multidão, por exemplo, quem estava ali próximos a Jesus, sempre que ouvia Jesus passar e o seguia junto com a multidão, a expectativa deles era: Jesus, o que o Senhor pode fazer em relação ao meu problema? Sim, em outras palavras, todas essas pessoas acreditavam que Jesus era o Todo-Poderoso, e elas queriam sim experimentar do poder dele para estar então resolvendo algo nas suas vidas. E de fato, muitas pessoas que estavam na multidão receberam o milagre, o poder, a cura, através de Jesus. Porém, o grupo dos discípulos, o questionamento que estava dentro do coração deles era: Jesus, o que eu posso fazer para ser semelhante ao Senhor? Então, meus irmãos, esse grupo também cria no poder, na autoridade de Jesus, que ele poderia fazer maravilhas e manifestar todo o seu poder para abençoar os discípulos. Mas o grupo de discípulos queria mais. Esse grupo estava interessado, em realmente ser semelhante a Jesus. E quando a gente olha para essa palavra discípulo, discípulo quer dizer aluno, aquele que aprende, que imita o mestre. Então, de fato, os discípulos estavam seguindo Jesus, e a expectativa que eles tinham dentro do coração era: eu quero ser cada dia mais parecido com o meu mestre. E hoje, ao meditarmos nessa palavra, eu quero perguntar para você: qual é a sua expectativa em estar com Jesus, em estar próximo de Jesus, em viver com Jesus? Qual é a verdadeira motivação que te mantém perto dele?
Nós devemos avaliar essa verdadeira motivação que existe dentro de nós e que nos leva a seguir a Jesus. Porque se nós buscarmos a Jesus apenas ou somente por causa das bênçãos que podemos receber dele, nós seremos as pessoas mais miseráveis dessa vida. Não siga Jesus pela motivação errada. Nós não devemos seguir Jesus, simplesmente para alcançar as bênçãos aqui na terra, ou alcançar alguma graça ou alguma cura. Nós precisamos seguir Jesus pelo que Ele é, e não pelo que apenas Ele pode fazer na nossa vida. Nós devemos avaliar a nossa motivação e termos dentro do nosso coração um verdadeiro amor, porque existe entre nós e Cristo um relacionamento de discípulos e de mestre. E quanto mais a gente se relaciona com Jesus, mais próximo dele e mais parecido com ele nós nos tornamos. E se nós, como eu já disse, seguirmos Jesus somente pelas nossas bênçãos, ou para adquirir alguma bênção, quando eu ou você enfrentar a primeira batalha, nós vamos abandoná-lo. Então nós não podemos seguir Jesus simplesmente motivados em alcançar bênçãos. Nós devemos estar no grupo dos discípulos e não no grupo da multidão. E aí, ao ler o versículo, vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte. Nós entendemos então que cada dia que nós estamos com Cristo, que passamos a viver com Ele e que nós nos parecemos mais com Ele, a luz dele vai brilhar em nós. Que luz é essa? É a luz de Deus, é a luz do Espírito Santo de Deus, do próprio Deus. Lá em 1 João 1, verso 5, diz que Deus é a própria luz e nele não há treva alguma. E quem anda na luz, reflete a luz de Deus. E eu quero te perguntar, como você tem vivido? Você está deixando a luz, o brilho de Deus se mostrar às outras pessoas através de você? O brilho de Cristo está brilhando na sua vida e as pessoas estão vendo quem Cristo realmente é através da sua vida? Nós precisamos refletir a luz de Deus. Algumas pessoas falam, olha, eu gostaria tanto de voltar ao primeiro amor. Como eu gostaria de voltar àquele tempo em que eu tinha mais comunhão com Deus, em que eu sentia Deus mais profundamente. Meus irmãos, eu fico entristecida ao ouvir isso, porque isso de fato é muito estranho aos nossos ouvidos. Lá atrás, no primeiro amor, sim, foram momentos lindos quando nós encontramos Jesus e aceitamos e passamos a viver com Ele e para Ele. Mas, na verdade, a cada ano que passa, a cada dia que passa, o nosso relacionamento tem que estar mais próximo, mais íntimo de Jesus. Nós temos que estar mais parecidos com Ele, refletindo ainda mais a luz de Cristo. Se eu convivo mais tempo com o meu mestre, eu tenho que me parecer muito mais com Ele. Então, meus irmãos, aqui o texto bíblico nos faz refletir sobre a importância de nós não deixarmos apagar a luz de Deus que está em nós. Quem está em Cristo, brilha a luz de Deus e mostra aos outros como Cristo realmente é. Algumas pessoas, por vergonha ou por timidez, elas deixam apagar essa luz de Cristo. E aí ficam quietas enquanto deveriam falar do amor de Jesus. Outras pessoas preferem juntar-se às multidões, ou ainda deixar o pecado escurecer a luz de Cristo que já estava em você. Não explicar a outras pessoas a origem dessa luz, ignorar a necessidade dos outros, tudo isso faz com que nós ofusquemos a luz de Cristo nas nossas vidas. Quem realmente tem a luz de Cristo é empático, se preocupa com o seu irmão, se preocupa com a obra, soma junto, está perto, sente compaixão, sente amor pelo seu próximo. A luz de Cristo faz com que nós venhamos ver as situações com outros olhos, não com os nossos olhos carnais, mas com os olhos do nosso Senhor. E aí lá no livro de Provérbios, no capítulo 4, verso 18, tem um versículo que eu amo mesmo. Esse versículo está escrito assim: mas a vereda do justo é como a luz da aurora,
vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Vou repetir. A vereda do justo é como a luz da aurora, vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Exatamente por isso que eu falei para você que lá atrás, o brilho do primeiro amor, ele não pode ser maior do que o brilho de hoje. A luz do Espírito Santo tem que brilhar nas nossas vidas, porque o versículo nos garante que o nosso caminho, a nossa vereda do justo, nós que fomos justificados e perdoados, aceitos como filhos de Deus, nós devemos brilhar como a luz da aurora. A luz da aurora é aquela que vem constante, devagar, e ela vai vindo pouco a pouco até atingir a luminosidade perfeita, a luminosidade máxima. E aí o brilho já não se pode mais ocultar. Quando você olha, é dia perfeito e a luz já encobriu toda a treva. Meus irmãos, o apóstolo Pedro, escrevendo em 1 Pedro 2,9, ele diz: Ele nos chamou das trevas para a gloriosa luz. Quando nós estamos na luz de Cristo, nós caminhamos para o dia perfeito, como diz o versículo. E esse dia perfeito, ele se refere àquilo que Paulo nos ensinava. Quando nós estamos caminhando com Cristo e a cada dia aperfeiçoando a nossa vida e a nossa caminhada, até atingirmos a estatura de Cristo, ou seja, o pleno conhecimento do Filho de Deus e a maturidade e a unidade na fé. Qual a motivação hoje do seu coração que te faz andar com Jesus? Você realmente é discípulo, é aluno, você quer estar mais próximo dele, mais parecido com ele. A sua vida de fato é para semear no reino, é para abençoar pessoas, ou você segue Jesus junto com a multidão, somente pelo que você pode receber das infinitas misericórdias que ele derrama sobre a tua vida diariamente? Que nós possamos escolher a melhor parte e que sejamos motivados pela luz de Cristo, a luz de Deus, a luz do Espírito Santo, e que essa luz brilhe cada dia mais forte dentro de nós, a ponto de que todas as pessoas que olhem para nós reconheçam que somos filhos de Deus. Que Deus em Cristo fale melhor o teu coração, abençoe você, a tua casa e a tua família. Amém?